Louvado seja Deus, nós acordarmos com saúde e com fome de estar aqui. Eu acordei com vontade de estar aqui, amém? Você acordou com vontade de estar aqui nessa manhã? Amém, amém. Obrigada, Jesus. Obrigada porque nós estamos aqui, Senhor, prontos para te adorar, para te louvar, para engrandecer o teu nome, Senhor. Pai, nessa manhã nós queremos abrir o nosso coração, mas também abrir a nossa boca, Pai. Queremos declarar com a nossa boca, Senhor, tudo aquilo que o Senhor deixou escrito na tua palavra para nós, Pai. Nós queremos declarar em forma de louvor, em forma de música, Senhor. Orações, Pai, palavras tuas, Senhor, para a nossa vida. Edifica-nos, Senhor, em nome de Jesus. Teu Espírito Santo fique à vontade entre nós. Habita esse lugar, Senhor. Esse lugar é teu, essa casa é sua, Senhor. Aqui é morada, Senhor, do teu Espírito Santo, Pai. Faz em nós, faz através de nós nessa manhã, Jesus. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos, nós te louvamos, Senhor. Nós bendizemos o teu nome, Pai. Seja engrandecido nesse lugar, Jesus. Aleluia, aleluia. Queridos, nessa manhã nós vamos cantar louvores em que cantam a palavra do Senhor. Louvores que são orações. São palavras que estão na Bíblia. Então, eu quero encorajar vocês a abrirem a boca e cantar. Mesmo que você não saiba, leia a letra e vá declarando, né? Quando a gente abre a nossa boca, a gente confessa, a gente profetiza. Então, que hoje a gente devolva essas palavras a Deus, em nome de Jesus. Amém? Demonstrado amor, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo
Espírito tem feito sua vide florescer, tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer, tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Jesus, santo é o Senhor. Aleluia, aleluia, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Aleluia, Jesus, aleluia. Aleluia, Senhor. Recebe a nossa oração, Pai. Recebe a nossa adoração, Jesus. Aleluia. Oramos a Ti, Pai. Nós estamos orando a Ti, Senhor, em forma de canção, Pai. Aleluia. Aleluia. Nós vamos adorar ao Senhor nesse momento com o Salmo 86. Aleluia. Aleluia. Entre os deuses
só tu és Dar-te-ei graças, dar-te-ei graças, ó Senhor, Deus meu, de todo meu coração.
Aleluia. A palavra se torna viva nesse lugar, em nome de Jesus. As palavras que estão escritas são vivas, são eficazes, elas se tornam vivas aqui nessa manhã. A nossa mente se alinha com a palavra. A gente não canta por emoção, mas a gente canta o que o Senhor deixou para nós. Aleluia. Aleluia. Expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. De tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Oh
que a Ele não pertença. Em tudo existe graça, cantemos sim. Aleluia, Jesus. Nós te louvamos, Pai. Obrigada, Senhor, por essa manhã, Pai. Obrigada, Jesus. Para a gente terminar, vamos terminar com o Salmo 100, que diz: aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra. Sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cânticos, reconheçam que o Senhor é Deus. Ele nos criou e a Ele pertencemos. Somos seu povo, o rebanho que Ele pastoreia. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus pátios com cânticos de louvor. Deem-lhe graças e louvem o seu nome, pois o Senhor é bom. O seu amor dura para sempre e a sua fidelidade por todas as gerações. Amém. Aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom e eterna é a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom e eterna é a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, 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 aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom e eterna é a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória. Vamos mudar o versículo? Pode continuar, vamos mudar o versículo? Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas
sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder e o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. 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 Bom dia, queridos. A paz do Senhor Jesus. Amém? Amém, querido. Você que quiser ofertar, faça isso nesse momento. Bom, queridos, vamos aos nossos avisos. Então, hoje à noite nós temos reunião de oração, né? Primeiramente, 9 horas e 6 horas da noite. Hoje à noite nós temos nosso culto de Natal, né? Espero que você tenha convidado pessoas na sua célula, né? Na sua vida pessoal, né? Reforce com essas pessoas. E hoje começamos às 19 horas nosso culto de Natal. Então vamos ter um momento de louvor diferenciado, né, um trabalho específico, uma palavra específica para esse momento. Então traga pessoas, esteja orando por isso, né, que a presença do Senhor esteja conosco. É um momento de evangelizarmos, de falarmos de Jesus, né, que as pessoas estão mais abertas a receber esses convites e a aceitá-los. Então, se você não gosta muito do Natal, tem gente que não curte muito, sei lá, qual é a tua tradição, mas aproveite esse momento para falar de Jesus. Amém? É o que eu faço. Também não sou muito das festividades natalinas, não, mas eu uso essa oportunidade para falar de Jesus. Amém? Né, os shoppings estão uma loucura. Né, o Meier ontem, passei pelo meu Meier ontem, calçadão estava uma doideira, o povo comprando, e aquela loucura.
Então, né, se você é desses, beleza. Se você é desses, recomendo você comprar pela internet, né, que você vai diminuir teu trabalho. Mas se você não é desses, chame a pessoa para o culto de Natal e vem ser feliz com a gente. Amém? Quarta-feira que vem vamos ter reunião de oração, né, dia 24. Né, como agora é online, a gente não precisa cancelar, ainda mais com o que eu vou pregar hoje. Né, cancelar seria uma contradição dentro daquilo que eu vou pregar hoje. Então, quarta-feira teremos reunião de oração, dia 24, às 6 horas da manhã, online. Ok? Então, conecte lá, receba, né, o link vai pela comunidade, se conecte, que vai ser muito importante. Nosso culto, dia 31, a gente já fez o grupo, as pessoas que se inscreveram, a gente já fez um grupo em que você pode colocar lá aquilo que você vai trazer para este culto, né, para a nossa ceia ao final. Então, se você não está ainda nesse grupo, avise a El que não está aqui hoje, mas fale comigo, fale com a Thaisa, fale com alguém para inserir você, ok? Estamos no recesso das células, né, então essa semana a gente não vai ter célula, na outra semana também não, e a partir da segunda semana de janeiro, algumas começam a voltar, então avalie você com a sua célula, um momento de retornar, mas por enquanto estamos de recesso, mas não perca contato com a sua célula, continue falando com as pessoas, mandando mensagem, orando por elas, amém? Vamos continuar fazendo o nosso trabalho. E você não está de férias de Jesus, né, gente? Né? Tem gente que tira férias, quando tira férias, não pega nem na Bíblia. Né? Vou tirar férias, né? E aí não pega nem na Bíblia, já ouvi esse tipo de coisa. Espero que não seja o seu caso. Né? Que você, sem fé, nas férias, você não deixa de comer, né? Então, espero que você também não deixe de se alimentar o teu espírito nesses dias. Se você for viajar, aproveite, descanse, tenha um tempo gostoso em família. Amém? Falei todos os avisos? Ah, verdade. Eu vou falar durante a palavra também sobre isso. Mas domingo passado a gente lançou aqui uma campanha para a leitura da Bíblia completa. Né? Eu sei que tem vários irmãos que nunca leram a Bíblia completa. Né? Às vezes você tem a sua leitura da Bíblia, alguns começaram há pouco tempo, já leram algumas partes, alguns já leram mais o Novo Testamento, né? Já leu, né? Mas o cardápio completo muitos não leram. Então nós estamos com uma campanha para o ano que vem, a gente começar, né? Eu particularmente todo ano eu reinicio a minha leitura, né? Eu já terminei minha leitura desse ano, aí eu, né, eu vou lendo avulso durante essa fase final do ano, mas em janeiro eu sempre começo um novo plano de leitura, né? Um hábito que eu tenho já há alguns anos, então todo ano eu passo pela Bíblia completa, né? E eu sei que muitos irmãos fazem isso, irmãos mais maduros fazem isso, e eu gostaria né, e esse é o momento que às vezes vai ser o despertar para você, para que você também tenha essa prática, né? Então a gente vai, eu coloquei na comunidade ontem à noite lá um PDFzinho com algumas orientações de como é que você pode ter um plano de leitura. É muito importante você ter um plano de leitura para você marcar aquilo que você está lendo, né? O pessoal mais antigo gosta de papel, né? Ter um papelzinho para ir riscando, né? Se é o seu caso, né, você pode, já tem lá embaixo? Então, o Wallace já preparou lá embaixo, né? A gente separou uns 2 planos diferentes. Se você prefere papel, não, você não vai deixar de ler porque você não tem papel. Então, a gente providencia o papel para você, você pode pegar com o Wallace. Mas ontem eu dei uma direção, né, um direcionamento de um aplicativo muito bom, é um aplicativo mais usado da Bíblia, eu acredito. Né? Lá tem planos de leitura e eu sugeri 3 planos de leitura lá. Um de leitura sequencial, que você vai ver em Gênesis, Êxodo, Levítico, tal, até Apocalipse. Outro, com uma porção do Velho Testamento, do Novo Testamento, todos os dias. E uma de leitura cronológica. Então, você vai ver que ele não vai seguir a ordem dos livros da Bíblia, porque os livros da Bíblia não estão em ordem cronológica, não estão em ordem que os fatos aconteceram. Então, você vai ver Gênesis, daqui a pouco você vai entrar em Jó. Botei. Não está na comunidade, não? Então, eu botei onde? Eu botei onde, gente? Eu botei na Comunidade Brasil. Tem a Comunidade Brasil, porque nós temos o Ministério Nacional, não sei se você sabe, calma aí. Então, vou encaminhar agora. Nós temos o Nacional. Em breve teremos o Internacional, vamos falar inglês, português e espanhol. Calma aí. Está lá, enviado agora. Muito obrigado, Aline. Então, está na comunidade. Lá tem uma orientação sobre... Cara, é um aplicativo mais usado, que todo mundo deve ter no celular, a maioria tem. E lá tem algumas sugestões de plano. Se você tem dúvida de como, né, aderir a esse plano no seu celular, procure um jovenzinho aí que vai te ajudar, me procure. É super simples, ok?
mas eu recomendo o uso do aplicativo. Eu acho que é muito melhor, né? Às vezes você não está com a Bíblia em papel na mão, você está em outro momento, você não esqueceu, e aí lá você vai marcando todo dia o que você está lendo, e você vai. E, queridos, eu queria falar algo também, né? Esse plano é de uma leitura anual. Para você ler a Bíblia num ano, você precisa guardar entre 15 a 20 minutos por dia para a leitura da Bíblia. Tem pessoas que podem ter dificuldade com isso. Se você tem dificuldade com isso, Estevão, eu sou um cara, eu consigo 10, acima disso, tem gente que não tem o hábito de ler, nunca pegou um livro para ler. Então tem vários tipos de pessoas, né, na nossa comunidade. Tem, às vezes, uma criança ali mais velha, com 11, 12 anos, que vai ser a primeira leitura, pode ser um negócio meio puxado para ela. Então você, pai, estimule sua criança a ler a Bíblia. Mas imagina teu filho com 12, 13 anos já tendo lido a Bíblia toda. Foi mais ou menos nessa faixa que eu comecei a ler a Bíblia toda. Né? Então você imagina teu filho de 11, 12 anos, né, com 12 anos lendo a Bíblia toda. Que incrível. Vai ter um monte de coisa que ele não vai entender. E vai ter um monte de coisa que você não vai entender. E você não vai saber nem explicar para ele. Porque você também não vai entender. E é assim mesmo. Tem coisas que eu não entendo e eu pergunto para alguém. Então, fica tranquilo. Mas eu queria estimular você. Se você, Estevão, não conseguir, chegou ali em outubro, já vi que eu não vou conseguir ler a Bíblia toda. Você vai ler, em vez de 12 meses, você faz em 15 meses. Amém? Não pare no meio. A questão tem a ver com persistência. Você não está aqui para bater recordes. Né? Quando eu era adolescente, eu lia a Bíblia em 14, 15, eu lia em 1 ano e 2 meses. Hoje eu consigo ler em 9 meses, 10 meses. Mas não tem a ver com recorde, você não está aqui para bater recorde. O objetivo disso não é seu recorde pessoal. O objetivo disso é que você, né, coma esse cardápio completo. Vai ter coisas que você não vai entender, vai ter coisas que vão te surpreender, vai ter coisas que você vai aprender pela primeira vez. Mas é importante você ter a tua experiência com a Bíblia. Eu aqui não sou o mediador entre você e Deus. Você precisa ter a sua experiência com as Escrituras. Amém, queridos? Então não deixe de aderir a este plano. Né? Você pode escolher um plano que você achar melhor. Eu particularmente vou esse ano usar o de porções do Velho Testamento e do Novo Testamento. É o que eu vou usar. Um dos que eu mais gosto é o cronológico, que eu acho que é o mais... Para quem quer entender um pouco melhor as profecias, ele encaixa as profecias na história dos reis, eu acho que ajuda muito a entender as profecias. Então é uma forma de leitura muito útil, muito interessante. E, cara, a de cabo a rabo também é aquela que, né, você vai aprender, né, como está na Bíblia, também tem seu valor. Então escolha, ore, e dia 1º de janeiro, espero que centenas de pessoas dessa igreja estejam começando junto comigo, né, um plano de leitura da Bíblia, amém? Só uma questão, se você, por exemplo, vai ler a Bíblia, Estevão, cara, eu não consigo 20 minutos, você vai ler metade, né, eu vou ler em 2 anos, você pode marcar lá, né, você vai ver que tem várias marcações, você marca lá, li 2, amanhã eu leio mais 2, então em um dia eu vou fazer em 2, né, uma leitura de um dia eu vou fazer em 2 dias, então você vai administrando isso, ok? Ninguém vai controlar, você não vai ser reprovado de ano se não terminar a Bíblia ano que vem, a gente não vai ter uma formatura para um certificado, se você concluiu, não vai ter nada disso, né? É você com Deus, amém? Já falei, culto da virada, dia 21, dia 31, obviamente, 9 horas da noite. Tá bom, se você quer começar hoje, também pode começar hoje, não tem problema nenhum, você já começa na frente uma semaninha, né, para te ajudar aí, esses 10 dias, já te dá uma gordurinha para fechar o ano com a leitura, não tem problema nenhum, fica à vontade, o importante é você ler, ter a cultura de ler, amém? Eu vou começar dia 1º, porque eu estou lendo Atos, quero terminar Atos para dia 1º começar, amém? Vamos orar. Pai, obrigado por esta manhã, obrigado pela tua presença, obrigado pela tua igreja, obrigado porque o Senhor é bom em todo o tempo, obrigado porque é muito bom estar reunido como igreja, é muito bom olhar e ver irmãos que eu amo, é muito bom ser amado por eles, é muito bom amá-los, e é muito bom saber que o Senhor é o dono desta igreja. Pedimos a tua Espírito Santo, que o Senhor possa atuar neste momento, neste lugar, trazendo revelação da tua palavra, trazendo luz, nos ilumina nesta manhã, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Precisamos da tua graça, do teu favor, da tua unção, para que possamos compreender e absorver aquilo que vai ser ministrado. Me ajuda, Senhor, a falar daquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. As crianças vão descer hoje? A criança tem ensaio. Porque
Crianças têm ensaio porque à noite elas vão ter uma participação especial. Então, crianças, amém. Abra sua Bíblia em Lucas 19, 41. Vamos ler do 41 ao 46. Eu estou lendo pela NVI. Queridos, nós estamos sem internet, tá? Na igreja. Então, estamos gravando o culto, depois vai ser disponibilizado no YouTube. Lucas 19, 41. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse nesse dia, sim, você também o que traz a paz. Se você compreendesse nesse dia, sim, você também o que traz a paz. Mas agora isto está oculto aos seus olhos. Virão dias em que seus inimigos construirão trincheiras contra você e a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também lançarão por terra a você e seus filhos, não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo que Deus a visitaria. Então ele entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo. Disse-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês a fizeram dela um covil de ladrões. Jesus está se referindo aqui à cidade de Jerusalém. Ele fala, quando se aproximou, viu a cidade, e depois começou a falar, ele fala você, Ele está falando, você é Jerusalém. Então aqui, gente, nós estamos na segunda-feira antes da morte de Cristo. Então aqui nós entramos na semana, da morte de Cristo. E Jesus aqui, na sua última ida a Jerusalém, Jesus ele está vindo, ele passa em Jericó, ele cura o cego Bartimeu, em Jericó, ele encontra Zaqueu. Jericó era uma cidade que ficava a 40 quilômetros de Jerusalém. Era o último entreposto ali, que o pessoal podia comprar mantimentos para a sua jornada até Jerusalém. Então, eles, 40 quilômetros caminhando, ele vai fazer mais ou menos um dia inteiro de caminhada para chegar lá. Então, era esse último posto, ele passou por Jericó, na beira do caminho de Jericó, quem estava lá? Bartimeu, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Bartimeu é curado. Jesus entra em Jericó, quem está em cima da árvore? Zaqueu. Jesus pega mantimento lá com o pessoal e vai a Jerusalém. Quando ele está chegando em Jerusalém, a Bíblia diz que ele faz um lamento sobre Jerusalém. E a Bíblia diz que Jesus chorou. É a segunda, a gente sabe que Jesus chorou na história de Lázaro, João capítulo 11, e ele vai chorar agora quando vê Jerusalém. E ele chora porque e Jesus ali faz uma profecia também. Ele vai profetizar a destruição de Jerusalém, que vai acontecer algumas décadas depois, na mão de um imperador romano. Então Jesus lamenta, chora, sabendo do que aconteceria, do futuro de Jerusalém, da destruição que viria sobre Jerusalém, e depois ele entra no templo. E ali tem uma cena muito emblemática do ministério de Jesus. Talvez o momento do ministério de Jesus que a gente mais vai ver Jesus irado, numa atitude violenta. No texto de Lucas não traz, mas em João, por exemplo, vai trazer que ele puxa um azorrague, um chicote, e ele começa agressivamente a expulsar pessoas, cambistas, comerciantes. A gente sabe que a adoração no templo, pela lei judaica, ela envolvia muitos sacrifícios. Então você imagina, as pessoas não vinham trazendo um cabrito do norte de Israel para o sul. Eles andavam dias. Então, para facilitar isso, as pessoas montavam suas bancas em qualquer lugar que tenha um turismo religioso. Se você for, por exemplo, em Nazaré, se você for em Aparecida, eu já fui a Aparecida. A cidade vive totalmente em função
da basílica que tem lá, né, do turismo religioso que acontece naquele lugar. Totalmente. E Jerusalém também. Né, sabendo desses picos de pessoas que vão, né, nas festas bíblicas, e aqui nós estamos falando da festa da Páscoa. Então, a nação se voltava para Jerusalém. Então, era o grande momento de ganhar dinheiro. Era o grande momento de se comercializar. Você imagina, né? Eu estava vendo ontem lá no Meier, né? Eu falei, cara, eu nunca vi as ruas do Meier tão cheias. Cara, já tem camelô muito no Meier, tinha muito mais do que o normal, porque é a hora do cara fazer dinheiro. Então, na festa da Páscoa, o cara que vive do comércio, era a hora dele fazer o dinheiro dele. E a Bíblia diz que Jesus se indigna, porque o templo, a casa de Deus, que deveria ser um lugar de oração, se tornou, a Bíblia fala aqui, Jesus fala sobre um covil de ladrões. E Jesus, ao citar essas duas expressões, casa de oração e covil de ladrões, ele está remetendo a duas profecias do Velho Testamento. E a gente precisa ir nelas para entender um pouco por que Jesus está tão indignado aqui. Primeiro eu queria que você abrisse a Bíblia em Jeremias 7, 11. Não, vamos ler antes. Vamos ler o 9. Jeremias 7, 9. Vocês pensam que podem roubar, matar, cometer adultério, jurar falsamente, queimar incenso a Baal, seguir outros deuses que vocês não conheceram, e depois vir e permanecer diante de mim, neste templo, que leva o meu nome, e dizer, estamos seguros para continuar com todas essas práticas detestáveis? Este templo, que leva o meu nome, tornou-se para vocês um covil de ladrões? No entanto, eu mesmo estou vendo isto, declara o Senhor. É uma profecia muito séria, porque a profecia ela consistia no seguinte: as pessoas viviam as suas vidas totalmente descompromissadas do seu relacionamento com Deus, totalmente descompromissadas com aquilo que estava na lei de Deus, só que eles tinham uma carta na manga. Mas o que nos garante o templo? O templo está entre nós. Eu posso viver a minha vida como eu quiser, de forma totalmente corrupta e promíscua, mas Deus vai me abençoar, por quê? Porque o templo está aqui. Deus habita entre nós. Olha a cabeça, olha a lógica. E o profeta vai falar assim: e vocês transformaram isso aqui, que era para ser um lugar de adoração, o que era para ser um momento de comunhão entre o povo e Deus, se transformou num covil, num ajuntamento de gente impura, imunda. Porque vocês não entendem que mais importante do que sacrificar um bezerro é obedecer a Deus. Davi entendeu isso. Davi, no Salmo 51, diante do seu pecado com Betseba, ele vai dizer que o Senhor prefere a obediência do que o sacrifício de animais. Ele entendeu isso. Que mais importante do que ficar matando o animal para sacrificar e adorar a Deus era o coração quebrantado e contrito, que obedece os ensinamentos do Senhor. E aqui nós estamos achando que aqui nós temos diante de pessoas que achavam que o templo dava sorte para elas. O templo virou um amuleto. A sua religião pode virar um amuleto para você. É o que eu sempre falo, tem gente que acha que vira a igreja da sorte. Ela vive a sua vida como que é, mas ela precisa estar na igreja. E volte e meia eu ouço aí fora isso. Alguém que está desviado, fala assim, preciso voltar para a igreja. Preciso voltar para a igreja. Às vezes tem uma culpa, existe uma... como se a igreja, o vir a este lugar, fosse dar soluções para os problemas que aquela pessoa está enfrentando. Enquanto ela mantém a sua vida completamente apartada daquilo que Deus tem, daquilo que Deus fala, uma vida de desobediência, de imundície, de promiscuidade,
pessoas que vivem a sua religiosidade, e uma característica da religiosidade é hipocrisia. Você consegue entrar num lugar como esse, com a cara mais lavada, viver uma vida completamente imunda durante a semana toda e consegue acessar este lugar, deixar sua contribuição, fazer sua oração, pedir uma oração, com uma vida completamente longe de Deus. E Jesus está falando, não é isso. Vocês não entenderam o que é o templo. E a outra profecia que ele vai citar aqui está em Isaías 56. Abra a sua Bíblia, Isaías 56, versículo 1. Isaías 56, 1 ao versículo 8. Assim diz o Senhor: mantenham a justiça e pratiquem o que é direito, pois a minha salvação está perto. E logo será revelada a minha retidão. Feliz aquele que age assim, o homem que nisso permanece firme, observando o sábado para não profaná-lo e vigiando a sua mão para não cometer nenhum mal. Que nenhum estrangeiro que se disponha a unir-se ao Senhor venha a dizer: é certo que o Senhor me excluirá do seu povo. E que nenhum eunuco se queixe: não passo de uma árvore seca. Por assim diz o Senhor: aos eunucos que guardarem os meus sábados, que escolherem o que me agrada, que se apegarem à minha aliança, a eles darei dentro do meu templo e de seus muros um memorial e um nome melhor do que os filhos e filhas, um nome eterno que não será eliminado. E os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, para amarem ao Senhor, ao nome do Senhor, e para prestar-lhe culto, todos os que guardarem o sábado sem profaná-lo e que se apegarem à minha aliança, esses eu trarei ao meu santo monte e lhes darei a alegria da minha casa de oração. Seus holocaustos e seus sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Palavra do soberano Senhor, daquele que reúne os exilados de Israel, reunirei ainda outros aqueles que já foram reunidos. Amém, queridos? Então essa profecia de Isaías, ela vai falar sobre salvação para os gentios, né? Lembrando que, né, tem os judeus e os gentios. Os judeus são os filhos de Abraão, os descendentes de Abraão, e os gentios são os que não são. Então os judeus, eles seguiam ao Deus de Israel, e os que não são, seguiam todos os outros. Amém? Então, essa profecia ela vai falar sobre salvação para os gentios. Lembrando que a gente está falando da lei de Moisés, né, do Velho Testamento, onde a salvação ela estava intimamente ligada a cumprimento da lei e a, né, adorar ao ao Deus de Israel, né, a servir ao Deus de Israel. E aí ele vai falar aqui nos primeiros versículos, ele vai citar 3 elementos de uma vida transformada que agrada a Deus: manter a justiça e praticar o que é direito, observar o sábado e não profaná-lo, e se guardar de cometer o mal. Então ele está falando sobre 3 elementos de uma vida que seria transformada, de uma vida transformada pelo Senhor, naquele momento, naquele contexto do Velho Testamento. Sabemos que o sábado ele é um princípio que eu amo refletir sobre ele. Já preguei 2 vezes aqui sobre o sábado. Se procurar no YouTube lá, você vai achar o que eu já preguei sobre o sábado. O sábado é um princípio maravilhoso. A gente não guarda o sábado, o dia do sábado efetivamente, como algumas religiões ali vai guardar o Shabat, né? Sexta-feira à noite até sábado, né? Final da tarde. Mas o princípio do sábado, ele é um princípio maravilhoso, que eu não vou entrar aqui hoje, obviamente. Mas se você quiser, tem lá no YouTube, você pode procurar nosso canal. Tem lá, já preguei 2 vezes sobre isso aqui. Então essas seriam as marcas daqueles que foram alcançados pela salvação e pela justiça de Deus. Então aqui a gente está vendo uma expansão da salvação. O Deus que agora está expandindo a sua família para além dos judeus. Ele quer atingir os gentios. E ele fala especificamente, muito interessante, porque ele fala de 2 públicos nessa profecia, que são os estrangeiros e os eunucos.
e a gente vai pensar um pouquinho, quem que eram os estrangeiros? Eram os gentios, né? Os pertencentes a outros povos, que não o povo de Israel. E quem que são os eunucos? Né? O eunuco era o homem castrado, o homem que teve seu membro, né, sexual cortado, e que ele servia aos deuses, não, aos reis dos impérios antigos. Então era comum, né, que os servos mais próximos do rei e que fossem cuidar especialmente das suas mulheres fossem castrados como uma forma de proteção das mulheres do rei. Então vamos pensar primeiro sobre os estrangeiros, né? Então no verso 3, ele nos mostra que os estrangeiros que se dispusessem a seguir a Deus não precisariam mais ficar com medo de serem excluídos pelo Senhor. Então agora nós temos um Deus que está disponível para o estrangeiro. E por que isso é relevante, gente? Se a gente for lá em Êxodo 12:43, nós vamos ver que no povo de Israel tinham estrangeiros, mas haviam limitações sobre a adoração que esses estrangeiros poderiam ter, né, na vivência religiosa de Israel. Por exemplo, Êxodo 12:43 fala assim: disse o Senhor a Moisés e a Arão: estas são as leis da Páscoa, nenhum estrangeiro poderá comê-la. O escravo comprado poderá comer a Páscoa depois circuncidado, mas o residente temporário, o trabalhador contratado, dela não comerão. Então nós já temos aqui, o estrangeiro não pode comer a Páscoa. Ele está excluído de uma festa super relevante para o povo de Israel. Então nós vemos que na própria lei de Moisés havia uma restrição para esse público. Só que agora nós estamos numa profecia dizendo que vai chegar momento em que essas pessoas que estavam excluídas, elas serão bem-vindas. Então o texto vai dizer, né, voltando para Isaías, que os estrangeiros que quisessem se unir ao Senhor e que guardassem os mandamentos, eles, no versículo 3, seriam aceitos pelo Senhor. No versículo 6 vai dizer que eles poderiam servir ao Senhor. Versículo 6 também vai dizer que eles poderiam prestar culto ao Senhor, que Deus os traria para o seu santo monte, e eles teriam alegria para acessar o templo, versículo 7, e os sacrifícios deles seriam aceitos no altar de Deus. Amém, queridos? Então todo um povo que era excluído da vivência e do relacionamento com Deus, agora nós estamos dizendo, que Isaías está dizendo, eles vão ser aceitos. Existe salvação para gentios. E esse texto, né, no final ele vai dizer que a casa de Deus, o templo, seria conhecida como uma casa de oração para todos os povos. Você é bem-vindo neste lugar de oração. Aqueles que, como nós, que somos gentios, que estávamos excluídos da comunhão e do relacionamento, agora nós podemos chegar à casa de oração. Queridos, esse termo, casa de oração, ele só é visto na Bíblia, né? A gente vai falar sobre santuário, sobre casa de Deus, sobre templo, sobre tabernáculo. Você vai ter algumas expressões, né, falando sobre o templo de Israel. Mas a única vez que se fala sobre casa de oração é nessa profecia de Isaías 56 e no texto que nós lemos de Lucas, que também vai se repetir em Mateus e Marcos, quando Jesus vai expulsar os cambistas. Né? E ele se indigna porque aquela casa que era uma casa de oração virou um covil de salteadores. Só tem nesses locais, nesses textos, essa expressão. Amém, queridos? Então nós estamos nesse primeiro grupo. A profecia de Isaías está nos dizendo que essas pessoas seriam bem-vindas na casa de oração. E o outro grupo que nós vemos são os eunucos. Deuteronômio 23:1 vai falar assim, qualquer um que tenha os testículos esmagados ou tenha amputado o membro viril não poderá entrar na Assembleia do Senhor. Os eunucos também estavam excluídos da comunhão com Deus. Nós estamos falando sobre dois públicos que eram excluídos da comunhão, da vivência com Deus, que não podiam acessar esse Deus. Amém, queridos? E no versículo 3 e 4,
né, desse texto, nos mostra que o eunuco não precisaria mais se queixar sobre a sua infertilidade. Né, aqui ele vai falar no versículo 3, né, e o eunuco não se queixe, não passo de uma árvore seca, que não dá frutos. Aquilo que envergonhava o eunuco não precisaria mais, ele não precisaria se envergonhar mais disso, como se isso excluísse da comunhão com Deus. Pois aqueles eunucos que guardassem os mandamentos do Senhor e que mantivessem uma aliança com Deus, poderiam acessar o templo e teriam seus nomes eternizados como pertencentes ao povo de Deus. Amém, queridos? Então Isaías está falando sobre algo que vai romper com o entendimento, que chegaria um momento em que aquela prática da lei de Moisés, aquela exclusão imposta pela própria lei, chegaria ao fim. E que essas pessoas seriam bem-vindas. Pessoas como eu, como você, que estávamos excluídos da vivência, do relacionamento com Deus, poderíamos chegar. Então nós vemos que com isso, aquelas restrições impostas na lei de Moisés não se aplicariam mais. Deus abriu para pessoas como nós a possibilidade de ter comunhão com Ele por meio de Jesus. E a nova aliança, e nessa nova aliança, o templo onde adoração e oração flui, não é mais um lugar físico. Estevão, então vamos trazer isso para os nossos dias, né? Então, você está falando de uma relação de um templo que não existe mais, você está falando de uma casa de oração, de um Deus que habitava num lugar físico e não habita mais. O que isso nos traz? João 4, 19, abre aí sua Bíblia, em João 4, 19. É um texto muito conhecido, né? Ele é a conversa de Jesus com a mulher samaritana. Queridos, e esse texto da mulher samaritana, ele é tão poderoso, e eu acho que ele ilustra bem o que nós acabamos de ler na profecia de Isaías 56. Nós estamos falando de uma samaritana e de uma mulher, pessoas que eram excluídas da religião judaica, pessoas que não poderiam acessar, né? Assim como os eunucos, os estrangeiros, haviam restrições tremendas sobre esse povo. O povo de Israel considerava um samaritano impuro, imundo, gostava de, que se misturou com outros povos, que deixou de seguir a literalidade ou a profundidade da lei de Moisés. E eu recomendo muito, se você não conhece bem esse texto, que você leia João 4. Porque você vai ver que Jesus se permite acessar, ele nem se permite acessar, ele acessa. Jesus foi intencional ao buscar uma mulher samaritana, tanto que isso surpreende ela. Ela fala assim, cara, como é que você, judeu, homem judeu, cara, está pedindo água para uma mulher samaritana? Grupos que estavam completamente desapartados. Ela conhecia um homem judeu. Ela saberia que um homem judeu jamais conversaria com ela, jamais estaria no mesmo ambiente que ela. Um homem judeu jamais poderia tocar esta mulher, porque ele ficaria impuro. Então aquela mulher já foi rejeitada a vida toda. Ele sabia que ela estava diante de um homem que, por padrão, rejeitaria ela. Só que Jesus, ele vai além, ele pede água para ela, ele pede um favor, você pode me ajudar? Cara, um homem judeu pedindo ajuda para uma mulher samaritana. Era uma loucura. É porque a gente não consegue entender tanto, né? Por mais que a gente fale sobre a cultura, sobre as práticas, você talvez não consiga entender o quanto isso é impensável para aquele momento. E Jesus vai dar Jesus vai falar para aquela mulher, e ela fala assim, vai lá buscar seu marido, e ela fala, não, mas eu não tenho marido. Ela fala assim, muito bem, porque você já teve 5 maridos? E esse que você está não é seu marido. Então Jesus vai falar sobre aquela mulher, sobre uma vida promíscua que aquela mulher viveu. E aí, então aquela mulher provavelmente não era nem bem aceita dentro dos próprios samaritanos. Tanto que ela está buscando água ao meio-dia. Ninguém buscava água ao meio-dia, gente. Por quê? Obviamente, é muito calor. Então as mulheres, era uma prática, as mulheres irem ao poço buscar água, elas iriam cedinho ou no final da tarde. Mas aquela mulher vai sozinha, ao meio-dia. Por quê? Porque as pessoas não queriam estar com ela. Ela era rejeitada pela sociedade, provavelmente pela sua vida
passada. E Jesus vai, então Jesus, quando Jesus fala para ela, vai lá buscar teu marido, ela fala, pô, eu não tenho, então muito bem, porque você já teve 5 e o que você está não é seu. Ela fala assim, veja o que é profeta. Então, ela reparou que ela estava diante de um homem diferente. Veja o que és profeta. E aí ela faz uma pergunta. Os judeus dizem que em Jerusalém se deve adorar. Nós samaritanos adoramos aqui em Samaria, entendemos que aqui é o monte sagrado, né? Nossa religião ela gira em torno de um local de culto aqui em Samaria. Mas ela fala, mas vai vir o Cristo que ele vai nos ensinar todas as coisas. Vamos lá então, ler João 4,19. Disse a mulher, Senhor, veja o que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Queridos, isso aqui é tão louco, que Jesus ele contou para uma mulher samaritana, algo que ele não tinha falado para os seus discípulos. Essa conversa é tão surreal, ela só vai ficando cada vez mais surreal, porque o rei de toda a terra, que encarnou, decidiu contar para uma mulher samaritana, cara, tudo vai mudar, de agora que eu cheguei, tudo vai mudar. Cara, ele contou para uma mulher samaritana, aquilo que nós estamos há séculos fazendo, essa peregrinação para Jerusalém, vamos matar aqui os animais, vamos sacrificar, isso vai acabar. Cara, ele contou esse babado, né, essa situação, falei, que louco, imagina assim, a notícia de milênios, ele revelou para uma mulher samaritana. Isso ele não contou para Pedro, não contou para Tiago, não contou para João. A Bíblia só nos relata que ele vai contar isso para uma mulher samaritana. Que loucura. Mas ele falava, chegou a hora, eu estou aqui. E a partir de agora, não me interessa se é no monte daí, se é no monte daqui. Os adoradores, eles vão adorar ao Pai em espírito. Eu vou sair de locais humanos, físicos, e eu vou passar, essa comunhão vai passar a ser dentro. Esse templo que está em Jerusalém, que vocês vão todos os anos, ele vai sair de lá, essa comunhão, e vai acontecer em vocês. Essa adoração vai ser em espírito e em verdade. Por que é em verdade? Porque era muito fácil, como a gente acabou de ler em Jeremias, viver uma vida promíscua e trazer um bezerro. Era muito fácil interpretar um papel de devoção dentro do templo. Agora é dentro, e dentro que está a verdade sobre quem você é. É dentro. Porque para os judeus, a gente acabou de estudar isso no Sermão do Monte várias vezes, eles jogavam com o regulamento embaixo do braço, não pode matar, xingar, tapar na cara, soco na cara e tal, eles eram violentos, mas matar não pode. Está respirando? Segue a vida. Mas Jesus, é porque é externo, né? É porque é externo, não feriu a regra, mas agora está dentro. Agora toda a tua maldade e perversidade e promiscuidade, é dentro. Está dentro. É verdadeira. Agora só flui a verdadeira. A falsa, interpretar um papel, você vai ficar aqui. Você pode enganar os homens, mas é dentro. É dentro. Ela é verdadeira. Porque o templo é a tua casa. Essa casa aqui. Como é que está essa casa? Como é que está essa casa? Faz tempo que a gente não canta, mas tinha uma música do Marco Almeida que eu amo. Eu sou casa, lugar de Deus, Ele habita em mim. Eu sou casa, lugar de Deus,
Ele habita em mim. Como é que está isso? Como é que está essa casa? Cheia de poeira, cheia de sujeira, cheia de lugar escuro, quartos fechados. Como é que está essa casa? Porque é nessa casa que a adoração a Deus flui. Não é mais num templo físico, queridos. Esse local não é um local sagrado. Tudo o que acontece nesse lugar pode acontecer fora desse lugar. Você não vem a um lugar sagrado. Tem religiões que elas acreditam que tem locais sagrados. E que ter um ritual, uma imagem ou alguma, torna aquele lugar sagrado. Nós não acreditamos em objetos sagrados. Nós não acreditamos. Respeito, né, qualquer religião que pensa diferente. Tenho comunhão com muitos irmãos católicos que pensam diferente. Nós não cremos em objetos sagrados. Nós não acreditamos. Deus não habita em objetos. Objetos são inanimados. Aquilo não é santo ou profano, aquilo é o que você quiser que ele seja. Nós acreditamos, sim, numa santidade dentro. Dentro. Jesus revelou àquela mulher algo que iria mudar séculos, milênios de adoração. E ela fala, chegou o momento em que, se é Jerusalém, se é Rio de Janeiro, se é Cabo Frio, Nova Iguaçu, eu vou estar lá. E, gente, a questão do templo é tão enraizada para os judeus, né, que se você for ler Atos 7, né, que é o discurso maravilhoso do meu xará, né, Estevão diante do Sinédrio, ele ia fazer um discurso maravilhoso, um conhecimento absurdo sobre a história do povo judeu. E quando é que ele é morto? Quando ele entra no templo. Quando ele começa a falar sobre essa nova forma de ser, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Quando ele entra na questão do templo, as pessoas param de ouvir, começam a pegar pedra e matam ele. Houve uma ruptura em Cristo. Houve uma ruptura. 1 Coríntios 6, 19 e 20 vai falar assim. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Você, este corpo, é casa de Deus. Você tem cuidado desse corpo? Você tem cuidado deste corpo? Você vai prestar contas a Deus sobre o que você tem feito com esta casa, porque esta casa é o santuário de Deus. Pessoas gastam milhões de reais no turismo religioso, achando que vão encontrar Deus em locais. Atravessam oceanos para chegar em locais, achando que vão encontrar Deus em templos, em locais, inclusive em Jerusalém. Quando Deus está diante do coração quebrantado, contrito. Em qualquer lugar, Deus é acessível. E Deus decidiu sair de um templo grandioso para morar nessa casa de terra que você chama de seu corpo. Você tem cuidado dele, querido? Estamos, no final do ano. Final do ano a gente costuma fazer aquelas promessas, promessa é a palavra forte, nossas, como é que eu posso usar a melhor palavra se não promessas? Nossas, planos, promessa fica meio, planos para o próximo ano. E você geralmente coloca aquela dieta que você deveria ter feito há uns 3, 4 anos e não fez ainda. Mas lembre-se disso, você é templo do Espírito Santo.
1 Coríntios 3,16 fala assim: vocês não sabem que o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então o que é sagrado? Você. Nós não cremos em locais sagrados, objetos sagrados. Respeito quem pensa diferente. Né? Às vezes você vai num lugar e você vê alguém bota a mão numa, né, e ele vai pedir. Respeitamos. Mas nós não cremos que a imagem de sei lá quem for é sagrada. O que torna sagrado é o seu corpo, porque você é templo do Espírito Santo. Em Efésios 2:22, agora nós lemos 2 textos que vai falar sobre o nosso corpo como templo do Espírito Santo. Em Efésios ele vai trazer a ideia dessa coletividade, da igreja. Efésios 2:22 fala assim: nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então, queridos, ao mesmo tempo em que nós somos individualmente, nós também somos como igreja. E não é paredes, né? Não são as paredes, não é o templo, somos nós. Deus habita no meio da sua igreja, dentro da sua igreja, dessa construção. Efésios vai trazer três elementos sobre o que é a igreja. E ela sempre tem a ideia de coletividade. Ela vai falar família de Deus. Então, Deus é o Pai, muitos filhos, coletivo. Vai falar que nós somos corpo de Cristo, vários membros separados que unidos viram um corpo. E vai falar que nós somos templo do Espírito Santo, várias pedras que quando juntas viram um templo. É sempre a ideia da coletividade. Então nós entendemos que Deus ele não habita mais em locais. Então, dito isto, o que nós temos, né, para este ano? Então essa, queridos, eu não falei isso no início, mas essa eu estou pregando sobre aquilo que nós vamos profetizar para o próximo ano. Essa é a palavra que Deus nos deu para o próximo ano. Casa de oração. Só que essa casa de oração onde é que está essa casa de oração? Onde é que está? Amém. Aqui tem uma casa de oração. Casa de oração. Um local que era restrito. Deus falou, é casa de oração para todos os povos. Nosso foco esse ano, no próximo ano, queridos, né, como igreja, vai ser desenvolver uma mentalidade de que a intimidade requer disponibilidade e tempo a sós. Precisamos parar para estar na presença de Deus, assim como Daniel fazia 3 vezes por dia, voltado para Jerusalém. Então nós vamos falar muito sobre isso. Casa de oração requer tempo e disponibilidade. Tempo para estar sozinho. Eu falei aqui na minha última pregação, que eu acho que tem 2 semanas, né, eu ouço pessoas falando assim, você ora? A pessoa fala assim, oro. E às vezes ela é até ousada, porque ela fala o seguinte, oro o dia inteiro. Já ouvi essa frase. Aí eu vou tentando entender o que é orar o dia inteiro. Então, orar o dia inteiro é mais ou menos o seguinte. Estou andando pelo Meier, vi um morador de rua. Senhor, tem misericórdia do morador de rua. Amém. Passei, vi uma criança, né, pedindo comida. Senhor, abençoa as crianças, guarda as crianças. Amém. Aí passa em frente a um lugar bonito que, poxa, Senhor, que um dia eu possa comer nesse lugar bonito que eu não estou conseguindo agora. Amém. E aí lembra da avó que está doente. Pai, abençoa a vovozinha. Guarda ela. Amém. E aí lembrei que está virando ano, Senhor, né? Então a gente fica fazendo aquilo que você faz com a sua esposa quando você está na rua e ela está em casa e ela fica te mandando um áudio. Não esquece da fralda da criança. Olha só, minha mãe chegou aqui em casa, tá precisando comprar aqui 2 bifes para a gente comer aqui que está sem bife. Então você fica mandando um áudio para Deus. Isso eu faço com a minha esposa direto, né? Eu estou na rua, Estevão, comprar tal. E você fica mandando um áudio de 20 segundos para Deus.
Isso é o que as pessoas chamam de orar o dia inteiro. Estevão está dizendo que isso não é oração? Não, quem sou eu para dizer isso, né? Estou dizendo que isso não gera intimidade. Isso não gera intimidade. Isso não gera relacionamentos. Não estou dizendo que você não tem que fazer, porque eu faço isso também, gente. Eu ando pelo MER, né? Eu falo que depois que meu filho nasceu, a coisa que eu mais faço, as coisas que eu mais estou fazendo é orar. Então, eu fico com ele, cuidando dele, tem que dar caminhada. Eu vou andando uma hora na rua orando. Aí vejo uma coisa para abençoar aquela pessoa e tal. Gente, beleza. Isso não estou dizendo que isso é errado, não. Tá? É isso. Você vê uma situação que te compadece e você faz aquela oração curta, assim, tem misericórdia dessa pessoa. Né? É isso, sim, não estou. Né? Às vezes você olha na televisão, outro dia eu fui comprar um negócio, estava lá no jornal assim, ó, pai mata a mãe na frente dos filhos por dinheiro. Estava assim, aquele jornal doido que o pessoal vê, né, de Cidade Alerta, sei lá qual nome que se dá para esse negócio. E aí, quando você lê uma parada dessa, assim, é tão. Eu não, obviamente não vejo isso em casa, mas é aquele negócio que você não tem como você não parar e falar, Deus, tem misericórdia daquelas crianças. É uma oração que, eu acho que está quase no pacote, né? Você olha aquilo, Deus, tem misericórdia dessas crianças, Pai. Guarda essas crianças. Não, você faz uma oração ali de 30 segundos, né, por aquelas crianças, e beleza. Não estou dizendo que isso não. Só que isso não gera intimidade. E você que é casado sabe muito bem disso. Quantas vezes você ouviu a famosa expressão tempo de qualidade, né? Depois que inventaram aquele livro lá, toda mulher fala isso para o marido, tempo de qualidade. E elas estão certas, porque tem que ter tempo de qualidade. Estou criticando, não. Eu ouço bastante isso e preciso melhorar. Mas é isso que nós precisamos dar no nosso relacionamento com Deus. Que você tenha tempo com Deus. Amém? É interessante dizer que quando a gente está lá em Mateus 6, Jesus vai falar assim, entra no seu quarto, fecha a porta e o Deus que te vê em secreto, Ele vai te recompensar. Ele está falando, obviamente, sobre um local em que está você e Deus. Querido, isso pode ser no trem? Pode. Pode ser no ônibus? Pode. Está você e Deus? Você está no Zap com um monte de gente, ouvindo um louvor, a gente tem isso também, né? A gente bota um louvorzinho do gospel e fica aqui no Zap com um monte de coisa, como se aquilo contasse como um tempo de você e Deus. Em que eu estou ligado a um monte de coisa aqui, e estou olhando minha Bíblia, subindo notificação do Zap aqui, e notificação, e eu fico olhando. Está você e Deus? Amigo, se está você e Deus, pode ser no shopping. Tua mulher está dando aquela volta lá, às vezes sentou naquela cadeirinha, está você e Deus ali? É você e Deus? Meu amigo, qualquer lugar é lugar. Qualquer lugar é lugar. Se está você e Deus, no vaso fazendo cocô, você e Deus. Cara, é maravilhoso. Até porque o vaso geralmente está só você e Deus, né? Geralmente pessoas não circulam naquele ambiente quando está no vaso. A não ser quando você é mãe, que me falar aqui com bebê, amigo, né? Meu filho ainda não anda pela casa, mas sei que isso dificulta um pouco mais. Mas é você, está você e Deus? Está caminhando na rua, né? Às vezes eu faço muito caminho de oração, já falei, né? Está você e Deus? Você está em oração? Em comunhão com Deus? Você consegue abrir a Bíblia? Queridos, porque a Bíblia é o momento em que Deus fala com você. Deus pode falar no teu espiritual? Pode. Algo assim, algo claro para você, sobre uma direção. Hoje, sei lá, cara, colocou remão no teu coração. Serjão, cara, eu vou dar um panetone para o Serjão. Não, se você quer dar um panetone, vem no teu coração uma coisa, uma direção clara. Tudo um exemplo idiota, mas uma direção clara. Cara, liga para aquela pessoa, manda mensagem para aquela pessoa. Às vezes Deus dá direção, mas está falando que Deus costuma falar como? Pela sua palavra. Você está com tempo para abrir as Escrituras e deixar ela falar com você? Deixa que algo ali, pule no seu coração, e a partir daquele pular no teu coração, você ora. Isso é o que a Bíblia chama de meditar. Estevão, o que é meditar nas Escrituras? Quando você está lendo, eu vou colocar na comunidade essa semana um podcast que o Léo me mandou, maravilhoso. Com o Harold Walker, falando sobre a leitura da Bíblia. Ele fala assim, vão ter vários dias que você vai ler e você não vai entender nada. Que nada vai, mas vai ter um dia
que aquilo vai pular no teu coração. E eu vou te dizer, quanto mais você está ligado em Deus, mais frequente vai ser esse dia que você está lendo algo e aquilo brotando, sabe? Aquilo, uma palavra, 2 palavras, aquilo gerou vida. E o que é meditar? É você pensar naquilo e orar. É se deixar ser transformado. Queridos, tudo na Bíblia é para você. Tudo. Você pode pensar um dia está falando sobre promiscuidade, adultério. E não estou bem, graças a Deus estou tranquilo. Não, é para você. É para você se quebrantar diante daquela palavra, Senhor, me guarda. Né? É isso, às vezes você olha aquilo ali, aquilo não fala contigo. Senhor, tem misericórdia. Se Davi, que era um homem segundo o teu coração, caiu, quem sou eu? Quem é o Estevão? Aquele é para me levar de joelhos. Quando você vê a vida de homens de Deus que fizeram, né, coisas terríveis, e você olhar, caramba, Deus me guarda disso, Senhor. Tudo na Bíblia é para você, querido. Tudo na Bíblia é para você. Então, para mim, é esse tempo de oração. Estevão, orar e ficar falando igual um louco. Cara, é isso, porque se você vai orar em português, quem não tem a vivência, em 10 minutos já orou tudo, tinha que orar. Né? Já orou pelo teu pai, pela tua mãe, pela tua avó, pelo tal, já orou pelo tal, já orou pelo pedido, podia, proteção podia, me guarda, já orou o salmo que tu sabe na cabeça, já orou o Pai Nosso, e foi para casa. E já não tem mais o que fazer. Mas é isso, é você meditar, é deixar a palavra falar com você, e você orar, e deixar Deus falar contigo. E nessa comunicação, orar é esta comunhão com Deus que nós precisamos desenvolver. Gastar horas de oração. Né? Vamos ensinar e ter momentos de oração, reuniões de oração nesse ano. Que você valorize o estar aqui antes do culto para orar. Em comunhão. Né? Eu sei que às vezes é difícil, eu estou com um bebê pequeno, é difícil essa dinâmica, eu acordo antes, mas quando você acha que tem muito tempo, o tempo já voou e está lá, né? É difícil, eu estou me situando, mas faça isso. Se esforce para estar na reunião de oração. Gaste tempo orando, chama a tua mulher para orar. Chama teu marido para orar, chama teu filho para orar. Começa a criar reuniões de oração na tua casa ao longo do dia. A oração. Nós somos casa de oração. Nós temos prazer em orar. Faça a sua lista de oração, faça um caderninho de oração, naquilo que você tem orado, e vai riscando aquilo que Deus vai respondendo. Então, orar não é falar com Deus, mas relacionar-se com Deus. Não é apenas, né, falar com Deus. Precisamos incentivar a leitura da Bíblia, meditar. Então, isso que eu já falei aqui. Incentivar o povo a orar as Escrituras. Orar em cima de um texto bíblico. Hoje nós cantamos aqui, né, vários salmos, que são orações, que são músicas, e que você pode orar em cima desses salmos. Você pega lá o Salmo 23 e você começa, Senhor, o Senhor é o meu pastor, o Senhor cuida de mim, o Senhor não me deixa só, obrigado porque diante das dificuldades que eu tenho passado, o Senhor tem me guardado, o Senhor tem me protegido, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, Pai, ainda que eu passe por dificuldades, problemas de saúde, o Senhor me sustenta, a minha vida está nas tuas mãos, o Senhor me colocou nessa terra com um propósito, todo o propósito da minha vida vai se cumprir, e você começa a orar em cima do Salmo. Você pode, né, ler ele literalmente, mas você pode desenvolver em cima dele e começar. É isso, deixar aquele salmo falar contigo, você, né, fala com Deus. É Deus falando contigo e você falando com Deus. Isso é conversa. Amém, queridos? Isso é muito importante se desenvolver, isso é intimidade. É tempo de restaurar coisas que se perderam na caminhada. Restauração interior, nas famílias, na nossa comunidade, nas nossas células. Nós estamos vivendo células já tem alguns anos, e às vezes a gente vai perdendo a visão, vai perdendo o amor, vai perdendo, né, vai caindo na rotina. A gente vai se cansando das pessoas, vai enjoando das pessoas, de novo. Então você precisa estar renovado. E a oração é o que traz esse frescor, esse renovo dentro de nós. Amém, queridos? Coisas que você tem enfrentado na tua célula há um tempo, pessoas que você tem investido, com a oração, com esse crescimento em oração, nós vamos ver resultados. Amém, queridos? Um deslanchar vai acontecer por meio da oração e do trabalho, obviamente. Você vai continuar chamando, evangelizando, falando com pessoas, mas orando. Né? A gente vai buscar esse avivamento, esse mover do Espírito. Nós estamos falando sobre o profético nesse lugar. Profético, ele se move no ambiente de oração. Profético se move no ambiente de oração, né? Um profético maduro, em que Deus fala,
que Deus fala entre nós. Deus fala entre nós. Amém, querido? Você serve a um Deus que fala, que está vivo. O Espírito dele se move na igreja. É um tempo de um derramar dos dons do Espírito Santo sobre nós. Amém, queridos? O Manuel, nosso profeta, ele está com uma palavra no coração dele para esse ano também de restauração. Um tempo de Deus restaurar, esse frescor do Senhor, trazendo de novo aquilo que se perdeu. E eu creio que vai ser nesse ambiente de oração que nós vamos ter restaurações daquilo que perdemos na caminhada. Pessoas que se desviaram, pessoas que esfriaram. Amém, queridos? Nós precisamos perseverar. E o versículo para o próximo ano, eu queria que você colocasse na tela aí, por favor. Romanos 12, 11. Esse vai ser o versículo que nós vamos decorar e falar ele várias vezes. Na NVI mesmo, a gente vai usar a NVI o ano todo, tá? Para esse versículo. Nunca falte a vocês o zelo, antes sejam fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Vamos falar alto esse versículo juntos? Nunca falte a vocês o zelo, antes sejam fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Mais uma vez, nunca falte a vocês o zelo, antes sejam fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Amém, queridos? É esse tempo de um zelo, de um temor pela presença de Deus, de cultivar a presença, de cultivar a nossa vida na presença do Senhor. Que nós tenhamos momentos incríveis em nossa casa, no nosso quarto, fechados, nós e Deus, e também em família. Queridos, eu creio e oro, sabe, para que haja esse tempo nas nossas famílias, a gente ter prazer de fazer, a mãe, o pai, o filho, a avó, quem mora na casa, orando ao redor da mesa, orando, a presença de Deus inundando nossos lares. Amém, queridos? Tempo de oração, de louvor, de adoração. Tem pessoas que levantam a mão na igreja no domingo e talvez passa a semana toda e não levanta a mão mais para o Senhor. Por quê? Por quê? E que o Senhor, que a gente aqueça nossos corações nesse dia. Que haja esse zelo, que nunca falte zelo e que nós sejamos fervorosos. Sabe, o que essa expressão fervorosa no Espírito me vem uma pessoa queimando. Uma pessoa queimando de amor por você, que vocês possam me ver aqui em cima queimando de amor pelo Senhor. Que vocês possam ver os nossos ministros de louvor queimando de amor pelo Senhor. Que nós possamos ver nas células pessoas queimando de amor pelo Senhor. Que haja esse fervor, esse efervescer, esse desejo profundo de conhecer mais ao Senhor. E que isso nos consuma. Que esse desejo de mais de Deus nos consuma. Mais da palavra, mais do nosso relacionamento. Que eu seja cada vez menos necessário neste lugar, com os pastores aqui, porque você vai ter experiências com o Senhor. Deus vai falar com você. Amém, querido? E partilhe. Quanto mais você partilha o que Deus faz, mais Deus faz. Quanto mais você distribui, como é que é na visão espiritual, na visão de Deus, como é que se multiplica? Quando você divide, quando você partilha com os outros. É você partilhando, é você dividindo, compartilhando, que Deus multiplica. E que seja um tempo de você compartilhar o que Deus está falando. Compartilhe com irmãos, tenha irmãos de oração. Que seus melhores amigos sejam pessoas que te levem para perto de Deus. Que as pessoas mais próximas de você sejam pessoas que te influenciem a buscar mais ao Senhor. É essas pessoas que têm que estar mais próximas de você, queridos. São essas pessoas que você tem que, e que você seja essa pessoa para outros. Amém? E é isso que nós vamos fazer este ano. E nós vamos terminar esse culto orando. Queria que você levantasse. Amém? E coloca na tela esse versículo, por favor. Romanos 12, 11. Primeiro, nós vamos orar em cima desse versículo. Amém?
eu queria que você abrisse sua boca e estivesse gerando essa palavra na sua vida, na sua casa e nesse ministério. Amém? Então, coloca para fora, ore, comece a falar com o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, eu oro, Pai, por esse ministério, Pai, eu oro pela minha vida, eu oro pelas nossas células, pela nossa igreja, Pai, que não falte zelo, Pai, que nós tenhamos temor e tremor pela Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa, Deus, que sejamos realmente casas de oração, que o Senhor restaure em nós, Pai, esse significado da oração, o que é orar, o que é estar em comunhão com o Senhor, Pai, que sejamos pessoas que valorizam a Tua presença, que sejamos pessoas, Pai, realmente que têm zelo, Pai, que têm temor pelo Senhor, Pai, que louvam o Teu nome, que exaltam o Teu nome, que tem, Pai, na sua vivência, Pai, que tem na sua vivência dia a dia, experiências, tempo com o Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai, e assim como esse texto fala, Pai, que isso no tempo, Pai, de um fervor, Pai, de um fervor, de um queimar, Pai, que a Tua chama queime em nós, Pai, o Teu Espírito também é fogo, e que essa comunhão com o Senhor possa acender uma chama em nós, dentro de nós, na nossa comunidade, nos nossos cultos, nas nossas células, Pai, em nome de Jesus, Pai, seja um tempo da Tua presença, de uma presença real, de uma presença profunda do Senhor, Pai, nós queremos mais de Ti, Pai, em nome de Jesus, tira-nos da mesmice, tira-nos, Pai, de uma vida sem fervor, de uma vida sem graça, Pai, de uma vida religiosa, e que possamos, Pai, em nome de Jesus, viver uma vida para o Senhor, uma vida rendida ao Senhor, Pai, e que o Teu fogo queime, Pai, tira os pecados dentro de nós, Pai, tira tudo aquilo, Pai, que Te desagrada dentro de nós, Pai, em nome de Jesus, e que possamos servir ao Senhor com alegria, Pai, que esse fervor, que essa comunhão, possa nos trazer prazer em servir, possa nos trazer prazer em servir ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai, entendemos, Pai, que mais pessoas se envolvam, Pai, com as células, que mais pessoas se envolvam com aquilo que o Senhor tem feito neste lugar, Pai, para que possamos servir ao Senhor com alegria, servir ao Senhor para que a Tua obra seja expandida na terra, que o Teu reino seja expandido para a nossa vida, nossa casa, nosso ministério, e que o Teu reino se expanda por meio de nós, Pai, e através de nós, aonde o Senhor nos colocou, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós precisamos do Senhor, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Grande, 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 poderoso, poderoso Tu és, Senhor, Tu és poderoso, Senhor, amado da nossa alma, santo, 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 queima, Senhor, queima dentro de nós, Senhor, queima, Senhor, pela Tua presença, Senhor, nos queima, Senhor, pela Tua presença, pela Tua presença, pela Tua presença, pela Tua presença, não só aqui, mas nas nossas casas, Senhor, queima, queima, Senhor, nos queima, Senhor, oh Pai, que haja, Pai, uma fome intensa, uma fome profunda de Ti, Senhor, nós queremos estarmos arraigados, Senhor, arraigados em Ti, Pai, nós queremos, Senhor, nós queremos a Tua presença, Senhor, nós queremos a Tua presença, Deus Altíssimo, Deus poderoso, nós queremos, Senhor, nós ansiamos, Senhor, nós queremos a cada manhã nos levantarmos, Senhor, nos levantarmos das nossas camas e dizer: Pai, Pai, Paizinho, me encha, Senhor, eu não quero ser uma terra seca, eu não quero ser uma terra seca, Senhor, eu não quero ser uma terra seca, Senhor, nós queremos, Senhor, sermos terras encharcadas, Senhor, encharcadas
encharcadas, Senhor, com a tua presença, Senhor, encharcadas, Senhor, com a tua presença, Senhor. Nós queremos nos mover, Senhor, nós queremos nos mover na tua presença, Senhor, a cada manhã, Senhor, nos mover, Senhor, na tua presença, Senhor. Oh, Pai, obrigado, porque grandes coisas, Senhor, tu irás fazer nesse lugar, Senhor. Coisas tremendas, Senhor. Os nossos olhos, Senhor, ficarão estarrecidos, Senhor. Oh, Pai, nós já estamos sentindo o nosso Espírito, Senhor, o nosso Espírito, Senhor, borbulhar dentro de nós, Senhor, porque coisas grandes virão, Pai, nesse lugar, na vida do teu povo nesse lugar, Senhor. Oh, Pai, obrigado, Senhor. Nós já estamos, Senhor, nosso coração já está grato, Senhor, já está radiante, Senhor. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Paizinho, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Vamos orar pelo nosso culto à noite. Amém. Precisamos orar, né? Um tempo evangelístico, pessoas visitantes vão vir, que seja um tempo de pessoas se entregarem ao Senhor. Amém. Marisa, você ora para a gente? Pai, Tu és o Senhor sobre toda a terra, Pai. Eis-nos aqui, Senhor, entrando nesse mover, Pai. Queremos ver Tua glória, Pai, a cada dia. Queremos, Senhor, Te conhecer a cada dia, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua unção invada o templo, invada nossas casas, invada nossos corações, Senhor. Pai, que venha, Pai, o Teu mover nesses tempos, Pai, em nome de Jesus. Levantamos, Senhor, a nossa voz para Te pedir, Pai. Segura nas Tuas mãos o culto da noite. Que cada visitante que aqui entrar, Pai, possa ser impactado com a Tua glória nesse lugar, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que venha o Teu mover, Pai. O Teu mover, que vida, Pai, nesses tempos, se rendam a Ti, Pai. Reconheçam a Tua glória, reconheçam o Teu mover nesses tempos, Pai. Senhor, toca os corações, Pai. Toca, em nome de Jesus, Pai. Que as celas, Senhor, sejam inundadas com a Tua glória, com a Tua visão, com a Tua vontade, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos ajuda a evangelizar, a trazer pessoas para o Seu lado. Amém. Não apenas com palavras, mas com a nossa vida, amém, com o nosso testemunho, em nome de Jesus, Pai. Nós Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque sabemos que não existe outro Deus, não existe nada, nem consequências, nem situações que possam abafar a Tua unção e o Teu mover nesses tempos, Pai. Nos segura nas Tuas mãos, Pai, e nos ajuda a sermos melhor para Te agradar o tempo todo. É o que nós Te pedimos reunidos aqui como igreja e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos falar nosso versículo? Vamos falar esse primeiro, depois a gente fala outro, para você treinar esse. Nunca falte a vocês o zelo, antes sejam fervorosos no Espírito e servindo ao Senhor. Agora o outro. E Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Amém, queridos. Vão em paz. Deus abençoe. Hoje não vamos ter escola bíblica, tá? Os adolescentes vão ter? Não? Então, à noite, 19 horas, estaremos aqui. Amém?